Podemos. Boa noite, pessoal. Vamos apresentar para vocês agora o Seminário de História da Educação do curso de Licenciatura em Pedagogia, ofertado pelo Instituto Federal Norte de Minas Gerais, Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, com o tema O Método Lacasteriano, utilizado nas escolas brasileiras durante o período imperial e a formação de professores conforme a LDB 9394/96, com os seguintes integrantes: Betânia Sena Guimarães, Dalila Gonçalves Monção, Isabel Pinheiro de Souza, Carla Patrícia Rodrigues Rocha, Marilúcia Gonçalves Pinheiro, Sérgio Pereira dos Reis, Solange Teodora dos Santos. Com a palavra, para dar sequência em nosso seminário de História da Educação, passo agora a palavra para Marilúcia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? O método lancasteriano foi desenvolvido na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX. Seus criadores foram Andrew Bell e Joseph Lancaster. Só que com o tempo eles tiveram divergência de ideais. Aí o Joseph Lancaster resolveu propagar o método lancasteriano para outros países, como a Europa e na América. Ele também foi chamado de ensino mútuo, onde existia somente um professor para cada escola. A proposta era que o professor ensinasse a lição a um aluno que ele considerava mais inteligente, mais amadurecido, né? Mais responsável, e este aluno ia ensinar um outro grupo de mais 10 alunos. Isso tudo sob a rígida vigilância de um inspetor. E o objetivo desse método era diminuir despesas de instrução, abreviar o trabalho do professor e acelerar o progresso do aluno. O método lancasteriano no Brasil aconteceu antes mesmo de 1824, mas com a Constituição, outorgada de 25 de março de 24, estabeleceu no seu artigo 179 que a instrução primária seria gratuita a todos os cidadãos. Aí houve uma necessidade de encontrar alternativas que pudessem levar a instrução elementar ao maior número de cidadãos. Aí, então, em 22 de agosto de 25, o governo enviou um aviso ministerial aos presidentes das províncias, insistindo na necessidade de propagar pelas escolas o método lancasteriano. A partir de então, o método lancasteriano cresceu de forma intensa nas províncias de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro. Agora eu passo a palavra para a colega Betânia. Boa noite, grupo. Vou dar continuidade. A Lei de 15 de outubro de 1827, ela é composta por 17 artigos que eles se ocupavam da criação de escolas, o salário dos professores, o método de ensino, as gratificações das escolas femininas e da fiscalização também das escolas. Com isso, Dom Pedro I, ele manda criar as primeiras escolas de primeiras letras em todas as vilas e lugares populosos do Império com o referido método. E outro destaque é o artigo 5º dessa lei, que ele determinava que os professores que não tivessem a necessária instrução do método Lancaster, eles iriam se instruir, mas a curto prazo, e também eles que eram responsáveis pela sua formação, né? No caso, pelos ordenados, pelo custo dessa formação. Outro aspecto da lei é que ela tem um aspecto discriminatório quando a gente fala do ensino para meninos e meninas. As meninas caberia, sem nenhum embasamento pedagógico ensinar. Elas, no caso, estariam excluídas, né, de aprender, no caso, cálculo, a geometria prática, iriam aprender mais a costurar, a bordar e cozinhar. E enquanto os meninos, não. A eles seria ensinado o cálculo, a geometria prática, e eu passo a palavra à colega Dalila.
Boa noite a todos. Vou dar continuação à Lei 15 de outubro de 1827. Em 1838, Bernardo Pereira de Vasconcelos, ministro dos Negócios do Império, destacou que o sistema lancasteriano não estava correspondendo à expectação pública. Então, a proposição do ministro não foi acolhida pelos deputados. O ensino mútuo ainda apareceu na legislação da Corte no final do ano de 1845. Em 1849, um novo regulamento foi organizado pelo presidente da província, Couto Ferraz. No artigo 11, determinava que o método do ensino das escolas públicas será, em geral, ou simultâneo. Passa o slide, por favor. Os resultados da utilização do ensino mútuo no Brasil não foram favoráveis. Vários fatores contribuíram para isso: falta de professores habilitados, de materiais didáticos apropriados, de estruturas adequadas e recursos financeiros. Além destes, plenamente aceitos pelos historiadores, há outro fator que não tem sido considerado pelos estudiosos do método no Brasil. Trata-se do baixo número de alunos que frequentavam as escolas públicas. Passo a palavra agora para minha colega Isabel. Boa noite. Agora nós vamos falar um pouco sobre a Lei de Diretrizes e Bases, número 93, 94, de 96, e a formação de professores. Bom, essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que é a LDB, ela é a legislação que regulamenta o sistema educacional, o público e o privado do nosso país. Ele regulamenta da educação básica ao ensino superior. Ela é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que dispõe sobre formações dos profissionais da educação e outras providências. Ela também foi criada para garantir o direito a toda a população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade, e também para valorizar os profissionais de educação. Pode passar, por favor, o slide. Bom, aqui eu apresento para vocês o artigo 62, que fala da formação de docentes. A formação de docentes para atuar na educação básica, face em nível superior, em cursos de licenciatura plena, é admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos do ensino fundamental, oferecida em nível médio na modalidade normal. Aí temos o parágrafo 1º, que fala que a União, distritos, estados e municípios devem promover essa formação inicial e continuada e também uma capacitação dos profissionais do magistério. Depois temos o 2, que fala da formação continuada e a capacitação, que tem que utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. O 3º fala que a inicial de profissionais dá preferência ao ensino preferencial, essa formação inicial dos docentes. E também pode usar os recursos e tecnologias da educação à distância. O 4º fala que a União e o distrito, os estados e os municípios adotam mecanismos que facilitarão o acesso e permanência desses docentes em cursos de formação do nível superior. O 5º fala sobre a União, distritos, estados e municípios incentivar a formação desses profissionais do magistério para atuar na educação pública. E fala um pouco que tem que ter programas institucionais de bolsas de iniciação à docência. Na UFVJM, por exemplo, cursos de licenciatura tem o PIBID e o Residência Pedagógica, que são essas bolsas que incentivam os alunos a iniciarem a docência. Pode passar, por favor, o slide. O 6º fala que o Ministério da Educação estabelece a nota mínima no exame nacional e aplicada aos concluintes do ensino médio, como pré-requisito para o ingresso em cursos, e aí para a graduação, para a formação, e que houve o Conselho Nacional. E que e o 8º fala que os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Agora eu passo a fala para a colega Solange para terminar de falar um pouco dessa lei. Boa noite. Dando continuidade, nos artigos das leis das diretrizes, no artigo 62A, fala que a formação dos profissionais a que se refere o inciso 3º do artigo 61, far-se-á, por meio de cursos de conteúdo técnico-pedagógico em nível médio ou superior, incluindo habilitações tecnológicas. No parágrafo único, garante-se a formação continuada para os profissionais, a que se refere o caput no local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior, incluindo cursos de educação profissional, curso superior de graduação plena ou tecnológicos de pós-graduação.
No artigo 62b, o acesso de professores das redes públicas de educação básica a cursos superiores de pedagogia e licenciatura será efetivado por meio do processo seletivo diferenciado. Primeiro, terão direito de pleitear o acesso previsto no caput deste artigo os professores das redes públicas municipais, estaduais e federal, que ingressaram para o concurso público e que tenham pelo menos 3 anos de exercício da profissão e não sejam portadores de diploma de graduação. Segundo, as instituições de ensino responsáveis pela oferta de cursos de pedagogia e outras licenciaturas definirão critérios adicionais de seleção sempre que ocorrerem os certames interessados em número superior ao de vagas disponíveis para os respectivos cursos. Terceiro, sem prejuízo dos concursos seletivos a serem definidos em regulamento pelas universidades, terão prioridade de ingresso os professores que optarem por cursos de licenciatura em matemática, física, química, biologia e língua portuguesa. Eu passo a palavra para a minha colega Carla. Boa noite, pessoal. Considerações finais. O método lancasteriano propunha um sistema de ensino mútuo, ou seja, um sistema de ensino baseado em monitoria. Nessa proposta, o ensino acontecia por ajuda mútua entre alunos mais adiantados e alunos menos adiantados. Esse método traz traços que observamos até hoje em nossas escolas, isto é, está presente no sistema de monitoria, muito utilizado pelos professores de ensino fundamental. Hoje, a política enfrenta a resistência de especialistas e entidades educacionais, onde o documento ele responsabiliza unicamente o professor pelo desempenho do aluno e desconsidera a falta de investimento, as condições precárias de trabalho e a baixa remuneração dos educadores, tem contratos temporários, jornadas incompletas, muitos professores chegam a 3 turnos de trabalho para sustentar a família e não é valorizado. Então, essa é a realidade atual dos professores. Agradeço a sua atenção. Esse foi a nossa apresentação do seminário História da Educação. Agradeço a todos pela atenção.